Olá, meus amiguinhos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre os micro-organismos. Na aula passada nós falamos sobre alguns micro-organismos que fazem mal para a nossa saúde. Nós fizemos até um experimento utilizando a gelatina e o caldo de carne. Hoje nós vamos falar de um micro-organismo do bem, que é considerado um micro-organismo que ajuda os seres humanos. Olha só, você já se perguntou como é que o pão que você come todas as manhãs é feito? Pois é, como que uma massa pastosa, ela se transforma num pão macio e fofinho? A resposta para isso é o uso do fermento. O que é o fermento? O fermento é uma substância composta por micro-organismos. É claro que existem mais de um tipo de fermento. Existe o fermento que a gente chama de biológico, que é o fermento formado por micro-organismos, e o fermento químico. Você sabia que o fermento biológico ele foi descoberto há mais de 9.000 anos? Isso aí, 9.000 anos atrás. A civilização dos egípcios já utilizavam o fermento para fazer seus pães crescerem e ficarem fofinhos. Mas o que será que acontece para que o pão se transforme numa massa macia e gostosa? Então hoje, no experimento, a gente vai verificar como é que isso acontece. Vamos ver o que a gente vai precisar para fazer? Bom, nós vamos precisar de uma substância que a gente tem na nossa casa, que é o açúcar, tá? Então nós vamos precisar de algumas colheres de açúcar. Nós vamos precisar de água morna, tá? Que aqui já está na minha garrafinha aqui. Nós vamos precisar do fermento biológico, que aí eu já coloquei o fermento que estava dentro desse saquinho, que ele está aqui, ó. Você sabia que a gente pode comprar então micro-organismos no mercado? Isso mesmo, o nome desse micro-organismo é levedura. E nós compramos esse fermento, essa levedura, para fazer as massas crescerem, tá? Então a gente pode comprar no mercado, olha só que legal. E nós vamos precisar também de 3 balões, tá? 3 balões, eu peguei aqui 3 balões coloridos, um vermelho, um amarelo e um verde, mas pode ser qualquer balão que você tenha aí na sua casa. E nós vamos precisar de 3 garrafinhas, tá? E vamos numerar essas garrafinhas de 1 a 3, porque nós vamos fazer 3 experimentos para fazer a comparação entre eles. E nós vamos precisar também um pouquinho de água fria, de preferência gelada. Então o que nós vamos fazer? A primeira coisa, nós vamos colocar a água morna nas garrafinhas 1 e 2. Vou abrir aqui. Como que eu vou testar se a água está morna? Eu coloco o meu dedo lá, se tiver agradável, que eu conseguir segurar o meu dedo lá dentro, tá tudo bem, a água tá morna. Se eu não conseguir segurar, a água tá quente, tá? A gente já vai entender o porquê disso tudo. Quanto que nós vamos colocar? Nós vamos colocar 3 dedos aproximadamente de água aqui dentro dessa garrafinha. Pode ser qualquer garrafinha que você tiver aí na sua casa, tá? Pode ser uma garrafinha de refrigerante, de um suco, de um iogurte, pode ser isso também, tá? Então vamos colocar aproximadamente 3 dedos de água morna. Então na garrafinha número 1. Ok, vamos colocar a mesma quantidade de água na garrafinha número 2, também de água morna, tá? E na garrafinha número 3, nós vamos colocar água gelada. Qual que é a diferença dessa água que eu estou colocando de uma para outra? Apenas a temperatura. Tá? Apenas a temperatura dessas águas é que são diferentes, mas é o mesmo ingrediente. Tá? Então, número 1, 2 e 3. Na sequência, nós vamos colocar 2 colheres de açúcar em cada garrafinha. E eu vou utilizar para isso a ajuda de um funil, para não derramar. Tá? Então eu vou pegar aqui o meu açúcar e vou colocar as 2 colheres de açúcar em cada garrafinha.
Você pode fazer esse funil com um papel também, tá bom? Duas colheres. Professor, qual a finalidade, com qual objetivo nós estamos colocando o açúcar? O açúcar, ele serve como um alimento para o micro-organismo que nós vamos colocar dentro das garrafas. Tá? Então é necessário colocar um alimento para que esse micro-organismo se desenvolva, para que ele consiga deixar a massa do pão fofinha e macia, tá bom? Então nós colocamos a água em todos eles, no 1 e no 2 nós colocamos água morna e nos 3 nós colocamos açúcar. Agora chegou a vez de usarmos o fermento, a nossa levedura que nós compramos no supermercado. Nós vamos utilizar uma colher de sopa dessa levedura. Nós vamos colocar uma colher de sopa no frasco número 1, que tem a água morna e o açúcar, tá bom? Então olha só. Uma colher de sopa aqui no frasco número 1. E nós vamos colocar também uma colher de sopa do nosso fermento no frasco número 3, que tem o açúcar e a água gelada. E no frasco número 2 nós não vamos colocar nada. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar um balão em cada um dos frascos. Então, no frasco número 1, e aí nós vamos agitar. Vamos fazer a mesma coisa com o frasco número 2, que contém o açúcar e a água morna. E a mesma coisa para o frasco número 3. Depois que eu coloquei todos os balões, eu vou usar uma fita adesiva para prender melhor o balão na boca da garrafinha, para evitar que ela se desprenda, tá bom? Pronto, eu já coloquei a fita adesiva para fixar os 3 balões. Agora eu vou ter que esperar um pouco até essa reação química acontecer. A gente já vai ver o que vai dar, tá bom? Nós já conseguimos perceber a diferença entre os 3 frascos. Percebam que o balão desse frasco está enchendo. Olha só como ele está enchendo. E dos outros 2 não está acontecendo nada. Olha só, olha que legal, percebe? Nossa, que legal! Olha só, vamos entender o que é que está acontecendo nesse experimento? Nesse frasco aqui, nós colocamos todos os ingredientes, só que nós colocamos a água gelada, nós colocamos a levedura, que é o nosso micro-organismo, nós colocamos o açúcar, que é o alimento para essa levedura, e nós colocamos água gelada. O que acontece? Quando a temperatura é muito baixa, os micro-organismos não gostam de temperaturas baixas. Eles gostam de temperaturas mais altas para se reproduzirem. É por isso que nesse frasco aqui não houve a formação do gás. Mas professor, por que forma esse gás? Que gás é esse? Esse gás é chamado de gás carbônico. Quando a levedura ela consome o açúcar, ela transforma esse açúcar numa outra substância, que é o álcool. Isso mesmo, no álcool. E quando ela consome o açúcar, para transformar o álcool, ela libera um gás,
que é conhecido como gás carbônico. É esse gás que faz com que fique aqueles buraquinhos na massa do pão. À medida que o pão vai assando e ele vai crescendo por conta dos micro-organismos, esse gás ele vai expandindo, ele vai aumentando a massa do pão. E o álcool, professor? O álcool ele evapora com a temperatura e quando o pão é colocado para assar dentro do forno, o álcool vai embora e fica aquela massa macia e gostosa. Então, nesse caso aqui, não houve a liberação do gás, ó. Significa que os micro-organismos, eles estão aqui dentro, mas eles não estão se reproduzindo. A fermentação não está funcionando. Nesse outro frasco, no número 2, o que nós colocamos? Nós colocamos a água e o açúcar. Nós não colocamos as leveduras. Então, apenas com esses dois ingredientes, com a água e o açúcar, não é possível produzir a fermentação. Agora, olha nesse caso aqui como o balão está ficando cheinho. O que nós colocamos? Todas as coisas que os micro-organismos gostam. Nós colocamos a água quentinha, a água morna, né? Colocamos o açúcar para eles consumirem e colocamos eles aqui dentro junto com tudo isso. É isso que o padeiro onde você compra o seu pãozinho ou a sua avó quando faz aquele pão bem gostoso, faz. Ela vai colocar, além de tudo isso, ela vai colocar a farinha e aí o pão vai crescer. E esse é o nosso experimento sobre a fermentação. Um micro-organismo do bem chamado de levedura que faz o pão crescer e faz a gente mais feliz. Um abração, até o nosso próximo experimento.